A maioria de nós entra no ano novo. E para alguns, a virada do ano é uma coisa assim quase sagrada. Olha, fazer um culto onde termina mais cedo antes e não passou de joelho, para alguns é quase sacrilégio. Dá tempo de você ajoelhar lá na sua casa, tá bom? Para você não cometer o sacrilégio. Porque de alguma forma nós estamos esperando que esse seja um momento místico, quase que mágico, onde Deus vai abençoar os meus projetos. Eu quero te propor algo diferente. Em vez de você escolher executar o seu próprio projeto, ficar pedindo para Deus abençoar, por que é que você não procura ouvir primeiro qual é o projeto dele? Aí você se une a uma direção que consequentemente tem os recursos dele à sua disposição para que você seja bem sucedido. Qual é o elemento comum nesses exemplos? Em primeiro lugar, nós vimos situações onde houve procrastinação. Em segundo lugar, nós vimos as situações, alguns exemplos bíblicos, onde não houve a procrastinação e dividimos o grupo no que agiu. O primeiro grupo que agiu rapidamente e o outro que refletiu para executar depois. Mas o que é que nós temos em comum em todos os exemplos? Dos que procrastinaram e dos que não. E dos que não, seja os que agiram depressa e os que refletiram. O que é que nós temos em comum nessas três situações que foram avaliadas? Eu não sei você, mas eu gosto muito de estudar a palavra de Deus procurando padrões. Aquilo que se repete. E nós temos um padrão aqui. E o ponto em comum é a voz de Deus. Quando você olha para o primeiro grupo de gente que procrastinou, o que você tem pode ser resumido dessa forma. Gente que não deu ouvidos à voz de Deus. Ló, em relação à direção dada por meio dos anjos, está relutando. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. São enviados da parte de Deus. Vieram com uma mensagem de Deus, com uma missão de Deus. Mas Ló está demorando em corresponder com aquilo que Deus, por meio dos anjos, falou. Moisés, quando falamos a respeito da circuncisão e de por que a coisa ficou do jeito que ficou naquela estalagem, porque ele simplesmente não está obedecendo uma determinação divina que não era apenas dos seus dias. Quando Deus aparece para ele na sarça, ele aparecendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, o que eu vou fazer está relacionado à aliança que eu fiz com as primeiras gerações dos patriarcas. E Deus já tinha ordenado que todo mundo tinha que circuncidar. Por que é que a ira de Deus se acende contra Moisés? Porque ele não está obedecendo o que Deus falou. Quando nós olhamos para o sacerdote Joiada e os levitas que não obedeceram a ordem do rei Joás, eles não estavam desobedecendo apenas uma ordem real, uma lei civil, um decreto estabelecido pelo próprio rei. O rei estava dando uma ordem fundamentada no que a lei de Moisés, a Bíblia que eles tinham, dizia. E eles simplesmente não estão dando atenção e valor ao que Deus falou. Por outro lado, quando falamos dos que não procrastinaram, mesmo olhando aquela subdivisão em dois grupos, os que agiram imediatamente deram ouvidos à voz de Deus. Abraão com a circuncisão ou com o sacrifício de Isaac. Ele simplesmente disse: sim, senhor, é para já, é para ontem. Pedro e André, diante do chamado, imediatamente larga as redes e diz: bora, vamos cair para dentro. O Senhor está nos chamando, nós vamos atender. Paulo, quando tem a visão do jovem, dizendo: passa a Macedônia, entendendo que aquilo é uma revelação de Deus, ele simplesmente se posiciona e diz: Deus falou, está falado, vamos cumprir. E mesmo os dois exemplos que demos dos que refletiram antes de agir, eles refletiram até ouvir Deus. Então José está refletindo sobre o assunto até que o Senhor fale com ele por meio de uma revelação. Pedro está refletindo sobre o que significa a visão, porque até então ele não entendeu nem a visão. Não dá nem para dizer que Pedro não quer agir. Ele precisa saber o que fazer. Mas tão logo o Espírito Santo fala: 2 homens, 3 homens estão aí à porta. Vá com eles sem hesitar, nada duvidando. O Pedro simplesmente sai e vai obedecer aquilo que Deus fez. Ou seja, o ponto em comum é: o que Deus disse está sendo ouvido. O que Deus falou está sendo executado. Então, basicamente, eu diria que a forma como nós nos relacionamos com a voz de Deus é determinante no assunto da procrastinação ou de nos livrarmos dela nas nossas vidas. E eu quero, obviamente, que você possa fazer essa distinção que eu já fiz antes: procrastinação e espera. O que é espera? É aquilo que envolve projetos de longo prazo, que não vai ser executado imediatamente, ou talvez você tenha que dar o primeiro passo, mas haja etapas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo o tempo todo um chamado para que eu e você possamos desenvolver uma forte mentalidade de execução de projetos e tarefas.
Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, falando sobre Deus na criação. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus começa. Nós podemos olhar para os dias da criação. Existe uma discussão enorme se os dias são ou não de 24 horas, porque os primeiros 3 dias da criação ainda não tem sol e lua para determinar o ciclo de 24 horas. O último, 7º dia, ainda não terminou. A Bíblia diz que nós vamos entrar no descanso de Deus. Mas ainda que você coloque essa discussão e os detalhes de lado, Deus não executa o projeto no estalar de dedos, embora tivesse o poder de fazer isso. Ele decide fazer isso em etapas. Cada etapa tem uma avaliação. E viu Deus que era bom, vamos para a etapa seguinte. Conclui a próxima etapa, viu Deus que era bom, vamos para a etapa seguinte. Concluída, viu Deus que era bom. E no final, quando completa tudo, agora é a hora de descansar. Eu acho engraçado uma turma que mal fez nada na vida e já quer descansar. Gente, tem que ter alguma coisa errada nesse tipo de mentalidade, né? Não apenas em relação ao que eram as gerações antes de nós, a tudo aquilo que você vai ler na Bíblia, a forma de Deus agir. Nós precisamos ter uma mentalidade de execução de projetos. Você pode dizer amém? Se já sabemos o que Deus disse a respeito de um assunto, não existe necessidade, não existe motivo, desculpa que se sustente para que a gente não faça aquilo que Deus já falou. Josué capítulo 18, verso 3, diz o seguinte: então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? Eu gosto de olhar para um texto como esse e parar para pensar o seguinte: evidentemente, nós não vamos fazer nada sem Deus, gente. Nós falamos antes do crescimento que vem de Deus. Mas por outro lado, nós precisamos jogar fora a fantasia de achar que Deus é que vai fazer tudo e a gente não tem que fazer nada. Se por um lado Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, por outro ele também diz, sem vocês eu não posso fazer tudo o que eu quero. Pastor, isso é heresia, é blasfêmia. Não é não. Por que é que ele mandou eu e você testemunhar? Se ele faz tudo sozinho, testemunhasse ele. Mas ele nos chamou a cooperar com ele, ele nos chamou a interagir com ele. Então ele está dizendo, eu não farei sem vocês e vocês não fazem sem mim. Mas o que ele está dizendo? Vamos nos unir. Vocês usam os meus recursos, obedecem o meu direcionamento e vão fazer coisas que sozinhos vocês nunca poderiam fazer. Sabe, eu quero te propor algo. A maioria de nós entra no ano novo. E para alguns, a virada do ano é uma coisa assim quase sagrada. Olha, fazer um culto onde termina mais cedo antes e não passou de joelho, para alguns é quase sacrilégio. Dá tempo de você ajoelhar lá na sua casa, tá bom? Para você não cometer o sacrilégio. Porque de alguma forma nós estamos esperando que esse seja um momento místico, quase que mágico, onde Deus vai abençoar os meus projetos. Eu quero te propor algo diferente. Em vez de você escolher executar o seu próprio projeto, ficar pedindo para Deus abençoar, por que é que você não procura ouvir primeiro qual é o projeto dele? Aí você se une a uma direção que consequentemente tem os recursos dele à sua disposição para que você seja bem sucedido. Mas saiba que não é apenas porque o projeto é dele que as coisas vão acontecer de forma automática. Deus diz, a terra é de vocês. Aonde pisar a planta dos pés, eu dou a vocês. Ele está dizendo, vocês vão ter que lutar, mas tem a minha bênção. Eu doei, eu vou dar os recursos. Agora o povo simplesmente entra, avança, conquistou um pouquinho e o resto deixa para depois. Séculos se passam, até que chega a geração de Davi que diz, por quanto tempo mais vocês vão deixar essa obra inacabada? Deus não prometeu 60%, 70%, 75% da terra, ele prometeu a terra toda. E Davi se levanta com indignação, nós vamos conquistar tudo que Deus deu. Agora isso era para ter sido conquistado 400 anos antes. Mas desde os dias de Josué tinha aquela turma de já conquistamos um certo terreno, aqui está bom. E quando eu e você acomodamos, não importa se tem promessa, não importa se tem recursos, as coisas simplesmente estacionam. Eu e você precisamos entender que temos uma responsabilidade de cooperar com Deus. Nenhum de nós pode achar que espiritual é só aquilo que a gente faz dentro da igreja, da célula, no culto, ou quando você prega. Tiago diz, vocês que dizem hoje ou amanhã, Tiago capítulo 4, 13 a 15, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Eu acho curioso a forma como nós vivemos. É quase como se tivesse uma regra para quem está, por exemplo,
cuidando das coisas de Deus, vou botar aqui entre aspas, e para outras pessoas não. Lembro de uns anos atrás que meu filho mencionou ter ouvido um pregador dizer: se um engenheiro recebe uma proposta para mudar de cidade, para ganhar o dobro de salário, e ele atende, está tudo bem, todo mundo diz sim. E o advogado, ele deu outros exemplos, sim. Ele falou: mas se o pastor receber uma proposta para uma igreja maior, com salário maior, está tudo bem, todo mundo olhou de forma escandalizada. Tipo, o resto de vocês pode mandar na vida, e eu tenho que depender de Deus. Nós precisamos entender que todos fomos chamados e levantados por Deus com um propósito. Ninguém deve tomar decisões que não envolvam Deus. E a maioria de nós tem estragado muita coisa na nossa vida, simplesmente porque a gente não ouve Deus. Pastor, como é que nós podemos ouvir Deus? Tem duas coisas muito simples e básicas. A direção primária de Deus se dá por meio da sua palavra, da Escritura. Todas as demais serão julgadas por meio dela. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, tudo aquilo que Deus falou na Escritura já ilumina o meu e o seu caminho. Nós temos que andar na palavra de Deus. Agora, há áreas onde a palavra de Deus não vai cobrir com clareza aquele terreno que nós vamos chamar de personalizado. Por exemplo, Jesus mandou pregar o Evangelho para toda criatura, para todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Significa que cada um de nós tem que ir a todas as nações? Não. Essa é uma ordem genérica dada a todo o corpo. Agora, onde cada um de nós deve ir, a palavra de Deus não diz. Aí eu e você precisamos entender a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Moisés procrastinou porque não obedeceu uma ordem que já era clara. Por outro lado, nós vemos gente que diante de uma ordem clara correspondeu imediatamente. A questão é como eu e você lidamos com a voz de Deus. Eu percebo que a maioria de nós não está levando isso tão a sério. A gente tem que fazer uma campanha gigantesca para tentar fazer os crentes ler a Bíblia um ano. Gente, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. E ainda assim dá um trabalho, porque a maioria não lê a Bíblia. Porque de alguma forma, alguns simplesmente estão olhando e pensando: não, eu não tenho que saber todo esse credo doutrinário. Não, é muito mais do que isso. Você precisa entender que sua vida agora é guiada e regida pelos princípios e valores que Deus estabeleceu. Como é que você toma as decisões de uma vida inteira para tentar aprender o que tinha que ter decidido só quando chega no final da vida? Então, se nós entendermos que relacionar com a voz de Deus é crucial e que começa primeiramente pela palavra, isso tem que ocupar um lugar especial na minha e na sua vida. Eu li uma matéria, uma reportagem há uns anos atrás, que dizia: entra ano, sai ano, mas uma das coisas que ainda continua encabeçando as listas de resoluções do ano novo é sair do vermelho e emagrecer. Eu não quero que você tire isso da sua lista. São coisas importantes, mas eu sugiro que você coloque uma coisa em primeiro lugar: ouvir a Deus. Gastar tempo com a palavra de Deus, ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Deus diz para Josué: se você tomar o cuidado de não apenas meditar, mas confessar a palavra, praticar, andar nela, você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Sabe, esse negócio de que tem que estudar a Bíblia só quem prega é muito equivocado. Nós precisamos entender que a receita para a prosperidade, o que quer que tenhamos sido chamados para fazer, vem da palavra de Deus, que é uma família próspera. Você precisa andar e decidir tudo da sua vida em família baseado na palavra de Deus. Que é um negócio, uma profissão ou o cumprimento do seu propósito próspero. Porque prosperar é cumprir o propósito. A gente precisa parar nesses dias de comparação, de ficar olhando para o outro, medindo força, querendo ser mais do que o outro. Eu não tenho que ser o que o outro é. Eu tenho que ser o que Deus me chamou para ser. E você também. Agora, se eu e você começamos a botar uma régua baseada no que a gente olha para os outros, ou tentando imitar o que o outro ouviu de Deus, nós nunca vamos fazer aquilo que Deus nos pediu. Então nós precisamos de tempo com a palavra. E nós precisamos de uma vida de oração, onde buscando ao Senhor haja clareza para todos os propósitos e para todos os projetos que Ele tem para a nossa vida. Porque se a voz de Deus for clara, eu e você vamos poder nos posicionar e agir em cima disso. Repito, agir imediatamente não significa fazer tudo de uma vez. Algumas coisas que nós somos chamados, que eu vou repetir, são projetos de longo prazo. A gente não pode olhar para algumas coisas como: esse ano eu vou dar um gás na criação do filho e no outro eu estou liberado. Não, até que eles cresçam, você está envolvido nesse projeto.
Nós podemos falar de coisas que envolvem uma vida inteira. Sua profissão, o seu trabalho, estações, o próprio ministério tem estágios, estações diferentes. E nós precisamos viver em contínua dependência de Deus. Agora, a partir do momento que eu e você temos clareza daquilo que Deus falou, nós precisamos parar de protelar aquilo que deveria ser feito. Porque, infelizmente, muitos de nós poderíamos estar enriquecendo o mundo, enriquecendo a vida de muita gente, não só espiritualmente, mesmo no âmbito natural. E temos jogado fora muitas dessas coisas, porque não acreditamos no que Deus falou. Ou não temos certeza que Deus falou. Outro dia um falou, é que eu não tenho certeza que Deus falou. Eu falei, então vá buscá-lo até ter certeza. Porque o que você não pode é passar uma vida inteira perguntando, ele falou ou não falou, porque um dia você vai ser cobrado por ele. Então nós precisamos levar essas coisas mais a sério. E acredite ou não, eu não vim aqui bater em você ou te desmotivar, eu estou tentando te encorajar. Que 2024 seja um ano de realizações. Que 2024 seja uma hora onde eu e você vamos entrar dizendo muita coisa vai sair da prancheta, vai entrar em execução. Outras vão para o terreno da reflexão. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus, eu vou interceder, até que haja clareza de propósito. E se eu não tenho entendimento para todas as etapas, eu vou agir pelo menos naquela que eu tenho. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Para onde? Eu vou te mostrar enquanto você vai. Estou indo. E ele vai esperando que a direção venha enquanto ele se move. Tem gente que quer ter o projeto inteiro de Deus para dar o primeiro passo, não vai andar nunca. Porque Deus não vai falar tudo enquanto você não se mexer. E alguns de nós nos mexemos só um pouquinho. Ele pega e leva Ló junto, seu sobrinho. Provavelmente o fato de ele não ter filhos, o seu sobrinho ter perdido o pai junto à fome, com a vontade de comer, a lacuna dos dois, não posso deixá-lo. Mas Deus mandou abrir mão da parentela. Aí leva o menino junto. Enquanto o Ló está andando com ele, Deus nunca mais falou nada com Abraão. Sabe quando Deus volta a falar com Abraão? O dia que ele separa de Ló. Diz, obedeceu fase 1, vamos para a fase 2. E sabe, alguns de nós estamos querendo revelação das próximas fases, nós não fizemos nem a primeira. Mas se eu e você tivermos o cuidado de ouvir Deus, e com a segurança de que temos ouvido, seja o que a Escritura fala com clareza, ou aquilo que o Espírito Santo tem trazido, sem choque com a Escritura, e nos posicionarmos nessas coisas, nós poderemos construir algo significativo, duradouro, edificante, e que um dia, quando eu e você estivermos diante do Senhor, vamos poder ouvir a frase que o pastor Marciano mencionou, e eu vivo por essa frase: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Alguns acham que é só um momento de dizer entra. É um momento onde ele vai avaliar se você fez aquilo que foi mandado ou direcionado a fazer ou não. Então a minha oração a Deus, e é uma santa indignação dentro de mim, eu espero não estar sendo hostil com você na forma como eu falo, é que a gente pare de procrastinar.